Oi, gente, boa tarde. Bem, a gente vai começar uma pequena revisão de literatura, do ponto onde a gente parou, tá? Capítulo 3 e 4 do livro de português, ok? O nome da nossa disciplina é Artes, mas nós estudamos literatura, tá bom? E para que a gente entenda o conteúdo de literatura, toda a historicidade literária, todos os períodos literários, lembram que vocês fizeram uma atividade mostrando um mapa, né, de todas as escolas literárias até a contemporaneidade? Por isso, nós precisamos entender o que confere, o que dá a um texto a característica de ser um texto literário. Ora, nós temos N textos, inúmeros gêneros textuais, mas nós temos textos que são especificamente textos literários. E o que dá qualidade a um texto literário? O que a gente pode entender por um texto com uma estética mais apurada, com uma elaboração mais apurada? É um texto que tem literariedade, gente. Esse conceito a gente já falou em sala de aula sobre literariedade de um texto. É um texto principalmente que tem como característica na sua linguagem a conotação. E o que é a linguagem conotativa? É uma linguagem mais o quê? Mais subjetiva, indireta, é uma linguagem bem mais metafórica, mais simbólica. Por exemplo, onde é que a gente encontra a linguagem conotativa e a gente reconhece isso num texto? Nas músicas, nas poesias, nos contos, nas crônicas poéticas, enfim, nos textos cuja função emotiva ela se apresenta predominantemente. Então, um texto, para ele ser literário, ele precisa ter uma qualidade artística, certo? Quando a gente percebe a literariedade do texto, a gente percebe não só na estrutura desse texto, mas também na linguagem utilizada desse texto. Então, que linguagem esse texto utiliza? Esse texto utiliza uma linguagem mais formal, ele utiliza figuras de linguagem, ele utiliza metáforas, ele utiliza hipérboles, ele utiliza comparações. Quais são os recursos textuais utilizados para que um texto seja literário? Então, é necessário que o leitor mais atento preste atenção ao ler, por exemplo, um poema, ao ler a letra de uma canção, tentando entender e interpretar para além do que está escrito na superfície do texto, não é? Penetra surdamente no reino das palavras, já diria Drummond. Então, para a gente entender um texto literário, é necessário uma leitura, duas leituras, três leituras, para que o texto seja compreendido, para que o texto seja interpretado. Então, é necessário que nós saibamos que existe qualidades de um texto literário. Esse texto literário ele precisa ter um conceito de literariedade, e essa literariedade ela vai se dar a partir do momento em que é utilizada uma linguagem que nós chamamos de linguagem conotativa ou conotação, ok? Então, basicamente, o capítulo 3 ele vai dar exemplos de textos literários, exemplos de textos que apresentam essas características, tanto em livros literários, como em publicações da internet, como em jornais. A qualidade de ser literário vai depender muito do emissor desse texto, ou seja, quem escreve o texto. Qual é a intenção comunicativa de produzir um texto literário? Então, esse texto ele pode, necessariamente, ele pode vir em forma de poesia, organizado em estrofes, com ou sem rimas. Mas um texto literário ele também pode ser escrito em prosa. Pode ser um texto dividido em parágrafos, pode ser um texto longo, como um romance, dividido em capítulos, como pode ser uma narrativa curta, como a crônica. Então, o que confere literariedade ao texto, na verdade, são os recursos linguísticos utilizados nesse texto. O vocabulário, a forma de expressar a história, a forma de narrar, a forma de descrever. É isso que confere literariedade ao nosso texto. Bem, nós tivemos algumas aulas sobre o capítulo 3 e fizemos algumas atividades. Se eu não me engano, eu coloquei alguns sonetos na lousa, vocês devem se lembrar disso, alguns trechos, para a gente falar
dessa literariedade das músicas e dos poemas. Pedi para vocês que falassem um pouco das músicas que vocês gostam e dos poemas que vocês têm mais identidade. Lembram disso? Então, por que a gente pediu para vocês trazerem os textos que vocês gostam de ler ou de ouvir? Para que a gente entendesse que na natureza dos textos literários nós temos uma classificação. Por exemplo, nós temos os gêneros textuais, que é um grande guarda-chuva de natureza linguística. Nós temos inúmeros gêneros textuais que têm características em comum e que vão se diferir por suas estruturas, sejam elas semânticas ou sintáticas. Na natureza dos textos literários, nós temos características muito específicas. Essas características, elas vêm